Olha eu de novo, o pessoal que tava com saudade de mim. Eu vou mostrar um pouquinho do que eu sei, né? Coisa beça. Tudo no autodidata. Não, algumas coisinhas eu aprendi com o curso. André Vital, figurinista, maquiador, visagista. André é um artista completo. Ele poderia ser um ator de stand-up, mas só não foi porque não quis, porque ele tinha tudo para dar certo. Eu posso dizer que a arte está na minha vida desde sempre. Eu estudei em CIEP, o famoso Brizolão, e eu gostava muito, eu adorava o CIEP. Ele fica à margem da comunidade. Então os professores naquela época, eles faziam de tudo para que a gente estivesse envolvido de alguma forma com alguma coisa que distraísse a gente. Eu pegava às 7, 8 da manhã e largava às 16 horas, então a gente ficava o dia inteiro na escola. Então eu lembro que 2 vezes por ano tinha alguma coisa voltada para dança ou teatro, e em ambas eu estava envolvida. E depois do ensino médio é que eu me inscrevi num curso do qual eu conheci o professor, do qual me convidou para fazer parte do grupo dele, e é o grupo que eu estou até hoje, que é o Ciclomáticos Companhia de Teatro. Eu estou com os Ciclomáticos há 14 anos. Em 2006, que é o ano que eu lembro com mais clareza mesmo, os Ciclomáticos montou 2 espetáculos juntos. Então o André teve que fazer 2 figurinos, completamente diferente um do outro. O figurino do Antes que o Galo Cante é incrível, impecável. Ele sempre foi muito genial, muito genial. Ele via beleza em coisas que não tinha, ele via funcionalidade em coisas que a gente talvez batesse o olho e passasse batido. E o meu encantamento com o figurino veio com o levantamento do figurino de Sou Mentiras e Segredos. Daí, tudo que o André fazia, ele acabava me chamando para eu poder estar ajudando. Mas, na verdade, estava lá mais de curiosa mesmo, porque eu ficava encantada em ver ele trabalhar, porque ele era muito genial. Então, muitas vezes eu ia para casa dele, ficava com a mãe dele, a tia Aldaci, e ela me ensinava sobre as coisas, tipos de material e tipos de tecido. Conhecendo os pais dele, eu vi que não tinha como o André ser diferente, porque os pais dele já são 2 seres geniais, muito criativos. A parte desse encantamento, em 2012, eu fiz o curso técnico de produção em moda. Ele me apoiou muito, ele curtiu muito. Eu acho que ele chegou a pensar que eu pudesse vir a ser uma sucessora dele no futuro. A gente até brincava sobre isso e tal, mas eu ficava morrendo de vergonha, sempre tive, porque André Vital, gente, impossível, incomparável. Então fui fazer o curso de produção de moda. E até porque foi muito bom para mim esse curso, porque eu estava prestes a assinar o meu primeiro figurino pela CTI, Comunidade Teatral Independente, que é uma comunidade da qual eu faço parte também, junto com os Ciclomáticos. Quando eu iniciei com os Ciclomáticos, eu já estava com a CTI, então a gente foi crescendo junto. Então, meu primeiro figurino, assim, pensado, estudado, assinado para um projeto que a CTI tinha passado, foi esse, que foi O Noviço, de Martins Pena. E eu lembro que o André tinha gostado muito também. Nossa, e você fazer um trabalho e mostra para o seu mestre e ele aprova, nossa, é um baita de um aval, você fica feliz pra caramba. Filho de peixe, peixinho é. Tem umas coisas que eu fiz, tanto nesse figurino do Noviço, quanto em outros figurinos que eu fiz depois, que tem muito o olhar do André Vital ali. Muito mesmo. Nas coisas mínimas, por mais que ele sempre dissesse, é para ver de longe, bota grande, não precisa de preciosismo. Ele era o cara mais preciosista da Terra, mas ele talvez quisesse que a gente não tivesse tanto essa pressão do preciosismo, mas ele era um cara muito preciosista. Ele é um cara que, se ele pegasse aqui uma chavezinha, ele botava na cabeça, funcionou. Ele ia lá e colocava a chave no negócio.
Nossa, essa argola é incrível, essa argola, hein? Dá um pingente aqui no nariz. E ele ia fazer. O cara não tinha material que ele olhasse e não desse para aproveitar de alguma forma. No figurino do Antigo Galo Cante, por exemplo, tem o casaco do Dom Arara, que ele é feito com pétalas de flores artificiais, logicamente, costuradas. Nossa, o trabalho é impecável. E aí, para não usar a mesma técnica no outro personagem, que era o do Sabiá, ele pegou um casaco e fez as penas com outro tecido. A roupa da gata também, eu acho muito legal, da gata borboleta, que são os macacões, os colãs, que ele próprio desenhou à mão. O último figurino que ele fez com a gente foi o figurino do Ariano, o Cavaleiro Sertanejo. Ele fez esse figurino junto com o Roberto Di Biase, que é outro gênio, outro incrível. E olhando de perto esses figurinos, de longe ele já causa um baita de um efeito. Ele visualmente é incrível, mas de perto você consegue ver a preciosidade, o mimo que é, a delicadeza que é. Isso porque ele se dizia não preciosista e que é para ver de longe e tudo mais. Mas os pequenos detalhes, é a marca do André Vital, sem dúvida. Quando a gente ia fazer uma produção, um espetáculo novo, um trabalho novo, a primeira pergunta sempre é: tem dinheiro para isso? Mas todos nós sabemos, e eu próprio também sabia, que era quando se tinha menos dinheiro que a gente tinha os figurinos mais incríveis, mais elaborados, mais criativos, era quando a gente tinha menos grana. E aí eu posso listar alguns: Farra do Bebumbá, Ariano, Cavaleiro Sertanejo, Minha Alma é Nada Depois Dessa História. Os melhores figurinos do André também, junto com os ciclomáticos, são aqueles que ele participou do processo desde o início. Desde o início. É o Ribamar passando pra gente os textos e ele de fora só ouvindo, fazendo umas brincadeiras como sempre, ouvindo. E muitas vezes ele trazia já material e começava a forrar na gente, colocar no nosso corpo enquanto a gente ensaiava. Depois ele chamava alguém: vem cá, vem cá. A gente ia lá, ele botava as coisas na gente, depois corre, volta pra lá. Então, quando ele vinha ficar com a gente durante o processo de montagem, nossa, os figurinos ficavam muito mais incríveis, porque ele estava lá. O André, ele deixou muitos discípulos, e com esses discípulos um grande legado. Eu lembro, e muitos amigos nossos que têm o André como referência, lembra de coisas dele falando pra gente, como, por exemplo, errou as fumaças numa maquiagem, por exemplo. Errou as fumaças. Para ele não tinha certo, não tinha errado. As coisas podiam estar se transformando o tempo todo, virando outras coisas, sendo melhoradas o tempo todo. Não tinha nada engessado, não tinha nada fixo. O André dava muita liberdade pra gente. Eu tô olhando as minhas unhas aqui agora e eu lembro que ele pensava nos esmaltes, quando ele ia criar uma composição feminina, nos esmaltes que as meninas iam usar. E ele ficava surpreso de o espetáculo ter 6, 8 anos à frente, as meninas ainda pintarem as unhas. Porque é cuidado com o pensamento do artista. Ele é um grande artista, ele pensou na cor do nosso esmalte. E por que a gente não vai fazer, se faz parte da composição daquele trabalho? Então a gente preza e zela por isso até hoje. O que o André me deixa não pensa muito não, faz, vai usando a sua inspiração, vai fazendo. Se chegar no final você ainda achar que não é isso, faz outra coisa e depois volta. Maquiadores, figurinistas, visagistas, criativos de forma geral, que tiveram a oportunidade, o prazer de conhecer e aprender com o André Vital, esses já são o seu legado. Porque não tem como você ter conhecido esse ser e não ter aprendido o mínimo que seja com ele. Eu duvido,
Então, todas essas pessoas que estão aqui e passaram por ele são o legado de André Vital. Então é isso que eu queria falar com vocês, tá? Beijo e boa noite.